Oi, amados. Bom dia. Tudo bom? Feliz quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 1º de março de 2023. Esse é o Jesus Nosso de cada dia. As nossas lives acontecem de segunda a sexta. Bom dia, Fábio, Cris, Mário, Miguel. Oi, amigo, tudo bom? Quanto tempo, saudade. Oi, Rubi, Renato, Elinha, Rossaraiva, Gui, Maria. Bom dia. Amados, que em nome de Jesus esse seja o melhor dia das nossas vidas até então e o melhor mês das nossas vidas até então, esse mês de março que está começando hoje, que tenha chuva de bênçãos nas nossas vidas, que tenha respostas para as nossas orações, que nosso Jesus maravilhoso fique sempre pertinho da gente. É uma alegria tão grande ter o nosso Jesus perto de cada um de nós, né, amados? Bom dia, Vilma, Carol, Lia, Elizabeth. Bom dia, meus queridos. Amados, que hoje seja um dia maravilhoso, que a gente fique firmes nos caminhos do Senhor Jesus, que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que para a gente também não olhar para as nossas circunstâncias, para as nossas situações, mas que a gente olhe sempre para o nosso maravilhoso Jesus, aquele que nos ama de forma incondicional, aquele que nos ama exatamente como nós somos, como nós estamos nesse momento, e Ele tem resposta para tudo aquilo que a gente precisa. Nosso Jesus é maravilhoso, nosso Jesus, nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o maravilhoso, o perfeito Senhor Jesus. Bom dia, meus queridos. Amados, hoje nós vamos falar sobre uma palavra que está lá em Tiago, meio irmão do Senhor Jesus. 3, eu vou ler para vocês do 10 ao 15, que fala sobre da mesma fonte sair água doce e água amarga. Então vamos olhar com um pouquinho mais de atenção para como está sendo a nossa vida, como está sendo a nossa boca, como está sendo a nossa conduta, se a gente está sendo fonte de água doce ou fonte de água amarga para as pessoas que estão ao nosso redor e muitas vezes para nós mesmos. Tá bom, meus amados? Mas antes vamos fazer a nossa oração. Quem quiser pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Bom dia, Dilson, Marinho, Bia. Bom dia, meus queridos, Sabrina. Obrigada a você, minha querida Lucas. Pode fechar os olhos quem quiser, tá bom, meus amados? Pai querido, Pai de amor, Pai amado, Pai maravilhoso, nós estamos na sua maravilhosa presença pelo poder e autoridade do nome que está acima de todos os nomes, do nome de Jesus. Pai, muito obrigada pela força que o Senhor nos dá todos os dias. Obrigada, Pai, por nos dar ânimo no coração. Obrigada por nos dar motivos para seguirmos em frente. Obrigada por nos dar esperança, Pai. Obrigada porque nós miramos no Senhor e não naquilo que está acontecendo na nossa vida agora, mas a gente mira no Senhor e a gente sabe, Pai, que não existe batalha perdida para o Senhor. Então já sabemos que temos a vitória no que estamos enfrentando. Se temos a vitória no que estamos enfrentando, como nós já temos, que a gente celebre, que a gente se alegre, Pai. Chega de lágrimas, de tristeza, de sofrimento, de desespero, de angústia, Pai. Eu declaro agora cura, Pai. Cura completa, cicatrização de alma, Pai, cura da ponta da cabeça à ponta dos pés, para todas as pessoas que estão ouvindo a minha voz e precisam, Pai, precisam dessa alegria, que elas recebam bálsamo de alegria, bálsamo da paz, bálsamo da cura, Pai, que elas tenham cada vez mais sabedoria que vem do Senhor, Pai. Que todos nós tenhamos mais sabedoria, mais discernimento, que a gente saiba, Pai, lidar com toda e qualquer situação que se levanta contra a nossa vida, que a gente impunha o escudo da fé, para que a gente apague todas as setas inflamadas do maligno que tentam atacar a nossa vida, Pai. Que a gente esteja sempre atento, Pai, que todos nós, Pai, que estamos aqui estão ouvindo a minha voz, que todos que estão aqui agora orando juntos, Pai, que tenha discernimento, Pai, que saiba, que esteja atento, Pai, que não caia nas ciladas do inimigo, que não dê brecha para o inimigo, Pai. Por favor, Pai, proteja-nos, blinde-nos, guarde-nos, Pai. Que sejam dias alegres, felizes, Pai, onde grandes coisas vão acontecer, Pai. Que a gente jamais se acovarde diante de uma situação, Pai. Mas para que a gente avance para aquilo que pode tentar se levantar contra a nossa vida, Pai. Avance na certeza de que a vitória é certa. Não na nossa força, Pai. Não do nosso jeito, não achando que somos nós que estamos fazendo, mas sim na certeza, Pai, de que no nome de Jesus
Jesus, nós podemos todas as coisas, Pai. E a gente se alegra. Obrigada por esse presente maravilhoso. Obrigada pelo nome de Jesus. Obrigada pelo nosso maravilhoso Jesus e pela obra perfeita do Senhor Jesus. É tão maravilhoso saber, Pai, que estamos 24 horas conectados a Ti, Pai. Que o Senhor está sempre disponível, disposto. É uma honra, Pai, é uma alegria que falta até palavras, Pai, para dizer. Que honra que é, Pai, saber que a qualquer momento, se acontecer alguma coisa, mesmo não acontecendo nada, mas a gente querendo simplesmente contar alguma coisa, se conectar, sentir a presença do Senhor, o Senhor para nos ouvir. Quão grande amor. Obrigada pela sua infinita misericórdia e bondade, Pai. Obrigada porque o Senhor jamais vai nos deixar. Obrigada porque o Senhor jamais vai nos abandonar, Pai. Obrigada, Pai. E eu peço, Pai, para que essas pessoas que têm algum trauma, Pai, porque foram abandonadas, Pai, que cesse agora, Pai. Cesse agora. Chega de dor, chega de sofrimento, chega de ficar pensando nisso que já passou, já era. E elas não têm culpa de nada, Pai. Então mostra elas, Pai, por favor. Cura completamente, Pai. Ter a cicatrização de alma também, Pai, para todas essas pessoas, Pai, que sofreram abandono, que estão de repente afastadas do Senhor, que às vezes foram abandonadas pelo Pai, mas que elas entendam, Pai, que o Senhor é um Pai de amor, que o Senhor está sempre conosco, que o Senhor nos criou, que o Senhor tem planos bons para as nossas vidas, Pai. O Senhor tem coisas boas para as nossas vidas, Pai. Nós estamos aqui para exaltar, glorificar o seu nome, Pai. Obrigada por tão grande amor, Pai. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, bom dia. Oi, Pastor Fábio, Etienne, Edna, Simone, Rafael, Rodinei. Ou Rodney, não sei. Bom dia, meus queridos. Ai, amado, Jesus é tão maravilhoso, né? Ele nos liberta, né? Ele tá sempre com a gente orientando, guiando. Que a gente fica sempre atento, amados, ao comando do Senhor Jesus. E hoje, como eu estava dizendo, nós vamos falar sobre o livro de Tiago, que foi escrito pelo meu irmão, do nosso maravilhoso Senhor Jesus. Eu vou ler do 3, o capítulo 3, eu vou ler do 10 ao 15, tá bom? Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por ser um bom procedimento, mediante as obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, tá entre aspas, esse tipo de sabedoria, quando a pessoa se acha superior, se acha o máximo, quando tem inveja, ambição egoísta, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas demoníaca. Então, amados, que a gente fique sempre atento aqui, que a gente medite na palavra do Senhor e a gente veja o que anda saindo da nossa boca. Palavras de bênção, palavras que edificam, palavras que transformam, ou palavras de maldição. Ou as pessoas estão sempre falando para os filhos, você é burro, você é inútil, você é incapaz, você não presta, eu não queria ter tido você. Ou pro cônjuge, ou pro relacionamento, ou para algum amigo, ou pra mãe, ou pro pai, ou pro irmão, pro sobrinho, pra sei lá pra quem, pra pessoa que cruza. A pessoa tá sempre falando coisa ruim, sempre falando, você é infeliz, sai daqui, seu infeliz, sai daqui, você não vai dar em nada, sai daqui, você não presta, tudo que você faz dá errado, sai daqui, sai de perto de mim, sai daqui, demônio. Tem gente que é assim, amados, fala assim com as pessoas que estão ao redor. Então isso, com certeza, a gente tá vendo que não vem de Deus, isso é demoníaco. Então que a gente mude, amados, que a gente peça sempre sabedoria para o nosso Deus, que a gente veja se está errando, veja o que anda saindo da nossa boca, porque da nossa boca tem que sair palavras de bênção, porque de uma mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Então o que tem saído da sua fonte? O que tem saído do seu coração?
Veja o que está saindo do seu coração. Que palavras têm saído? O que você tem dito para as pessoas? O que você tem pensado? O que você tem declarado em cima da sua vida? Às vezes as pessoas falam isso para as outras pessoas. E às vezes também elas falam para a vida delas. Eu sou infeliz, eu sou inútil, tudo que eu faço dá errado. Isso tudo, amados, vai trazer mais disso para você. Então hoje, amados, hoje é o dia de você mudar a fonte que anda saindo da sua boca. Chega de palavras amargas. Como diz lá nosso Senhor Jesus, o coração fala, a boca fala do que o coração tá cheio. Então a gente às vezes fala as coisas disfarçadas de brincadeira. A gente fala o que quer, fala ofendendo às vezes outras pessoas. Aí solta, ai, é brincadeira. Não, não é. Pra outra pessoa não é. Ela não vai esquecer aquela ofensa. Às vezes é coisa da aparência da pessoa. Ou algo que aconteceu triste pra ela, a pessoa vem e faz uma brincadeira em cima daquilo pra humilhar mais a pessoa, pra pessoa sentir pior do que ela já está sentindo, pra apontar o dedo, julgar aquela pessoa, sendo que Jesus nunca nos chamou pra apontar o dedo na cara dos outros. Ele mesmo não faz isso. Ele ensina, ele disciplina. Então, amados, que a gente sempre... E quem vai conduzindo, orientando e dizendo, amados, não somos nós. Não somos nós que temos que apontar o dedo na cara do outro e dizer que aquilo ali tá errado. Quem convence, amados, é o Espírito Santo. Não é nosso trabalho, amados. Fica ali convencendo as pessoas de tudo a todo instante. Não é. É trabalho do Espírito Santo. Mas a gente faz aquilo que Jesus pediu pra gente fazer. Falar sobre a palavra dele. Levar as boas novas para as pessoas. Essa é a nossa parte. E a gente sabe, amados, que a gente precisa falar coisas boas, coisas que edifiquem. Sabe, amados, tem muitas pessoas que culpam todo mundo de tudo. Culpa, às vezes, as situações, culpa outras pessoas, mas ela mesma acha que tá sempre certa. Então, amados, tem momentos na nossa vida que a gente tem que parar, analisar e ver, porque às vezes são coisas que nós precisamos mudar, às vezes são coisas que as pessoas nos falam há anos. Você tem esse comportamento, você fala desse jeito, você tá falando dessa maneira. Se todo mundo tá falando isso e as coisas não vão, de repente você tá aí sempre culpando, foi o fulano, foi o Beltrano, foi a ela, foi aquela outra. Pare e olhe pra dentro. Faça essa reflexão. Fala, nossa, será que realmente eu tô tendo esse tipo de comportamento? Será que realmente eu tô tendo essas atitudes que as pessoas ao meu redor? Peça a Deus, amados. O Espírito Santo vai mudar, porque a partir do momento que a gente tem essa humildade de olhar pra dentro e falar assim, nossa, realmente, deixa eu ver o que eu ando fazendo, o que eu ando falando, como é que eu ando tratando as pessoas ao meu redor. Quando a gente tem essa humildade, já é o trabalho do Espírito Santo. Porque às vezes a pessoa tá cega por orgulho, tá cega por vaidade, tá cega por ambição egoísta, como está escrito aqui. Cega por inveja amarga, como está escrito aqui. Isso aqui é demoníaco, isso aqui não vem de Deus, amados. Então tem essa clareza, abre os olhos, medite na palavra do Senhor, peça ajuda a Deus, peça sabedoria a Ele, que Ele dá livremente a todos que pedem. Então, amados, muitas vezes a gente fica ali, sabe, tratando as pessoas mal, com o coração amargo, duro, e muitas vezes as pessoas ficam ali o tempo todo maltratando, azedo, usando o nome de Deus, usando o nome de Jesus o tempo inteiro. Não mete Jesus nisso não, gente. Que isso? As pessoas têm que assumir suas próprias responsabilidades. As pessoas vão, fazem o que querem, falam o que querem, depois joga essa conta pra Jesus. Assuma você a sua responsabilidade. Assuma você. Diga, realmente, eu estava fazendo dessa forma, eu estava fazendo dessa maneira, mas eu, a partir de hoje, vou ter essa auto-reflexão. Vou ver o que eu andava fazendo, o que eu andava falando. E eu vou transformar, porque assim como o Senhor Jesus diz, que da nossa boca sai aquilo que nosso coração tá cheio. Então, às vezes, por mais que a gente diga que é uma brincadeirinha, saiba que aquilo foi suficiente para se formar no seu coração para você falar. Ai, falei, foi sem querer. Tudo bem, amados, mas veja como está seu coração para que não aconteça mais, para que você não fale mais, para que não tenha mais disso na sua vida. Que quanto mais a gente declara palavras ruins, quanto mais a gente trata as pessoas de forma agressiva, violenta, impaciente, mais é disso que a gente vai ter na nossa vida. E quantos relacionamentos estão destruídos? Relacionamento pode ser amoroso, pode ser familiar, alguma amizade, algo no trabalho. Quantos relacionamentos estão destruídos por falta de comunicação?
Porque um fica aqui pensando uma coisa, o outro tá ali pensando outra. Aí um dá patada aqui, o outro dá patada ali. Aí fica um com raiva aqui, o outro com raiva ali. E as pessoas não sentam para conversar. As pessoas não sentam para falar sobre esse assunto. Muitas pessoas fogem, amados, de assuntos, de conversas que precisam existir para que a vida possa avançar. Às vezes você tá ali há meses, talvez anos, remoendo alguma coisa com seu coração duro, com seu coração amargo, porque alguém fez alguma coisa. Ou porque alguma pessoa falou alguma coisa e você ficou sabendo. E você às vezes parou de conviver com essa pessoa, você virou a página, ou você simplesmente convive ainda com essa pessoa, mas olha pra cara dela e sente aquela raiva, fica rindo por fora, mas com aquela raiva gritando por dentro. Amados, resolva isso, para que Deus possa agir na nossa vida. Nosso coração precisa estar limpo, a gente precisa perdoar para ser perdoado. E lembrando, a gente fala muito isso aqui na live, amados. O perdão não significa aceitar, dizer, você tá certo, então por isso eu te perdoo, querer ter a pessoa enfiada na sua vida. Não, o perdão para que você possa avançar, o perdão para que você possa ter mais bênçãos, o perdão para que você possa acessar as bênçãos de Deus na sua vida. Então perdoe para que você seja perdoado e que destrave tudo aquilo que precisa destravar na sua vida. E muitas vezes, amados, com uma conversa você vai conseguir resolver isso. Com olho no olho, com bate-papo. Agora, amados, fale aquilo que está no seu coração. Muitas pessoas vão conversar com as pessoas e falam pela metade, porque não tem coragem de falar tudo. E aí a pessoa conversa, aí a pessoa quer porque quer fazer uma coisa. Aí uma pessoa pede, não faz. Aí a pessoa fica ali com aquilo ali no coração, acaba retrocedendo, aceitando, quando na verdade o Espírito Santo está ali te incomodando para que você faça aquilo que ele mandou você fazer. Mas você, por medo, por pena dos outros, por você, o que vão dizer, o que vão pensar, você acaba se oprimindo, você acaba tentando se encaixar numa caixa que você sabe que não é pra você. E tá tudo bem com isso, amados. O que fulano vai dizer, o que o outro vai pensar? Um abraço. O que Deus pensa sobre isso? O que ele está me dizendo sobre isso? Então é isso que importa, amados. E todas as vezes que a gente decide ter uma conversa com alguém, que a gente decide, sabe, conversar isso, conversar alguma coisa, que a gente decide, de repente, colocar um ponto final em alguma coisa que está nos incomodando, pode ter certeza que vai vir uma série de situações para você refletir. Será que eu dou mais um tempo? Será que isso? Será que aquilo? Amado, a partir do momento que a gente vai e fala com a pessoa, aquilo ali já está resolvido no nosso coração. Então, assim, muitas pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade, não estão preparadas para ouvir a sinceridade. Muitas pessoas se magoam quando a gente fala toda e qualquer verdade, mas Jesus diz que a gente tem que falar a verdade, que a gente tem que falar aquilo que está nos nossos corações. E muitas vezes é um desafio, amados. Muitas vezes parece até que você não está sendo gentil com as pessoas, mas na verdade esse é o certo. Se alguém te faz alguma coisa para você, um bolo que seja, se alguém comete alguma coisa, a pessoa te pergunta, se alguém te dá um presente, a pessoa te pergunta, você gostou da cor, gostou desse tamanho, e você não gostou, o certo deveria ser a gente falar, amados. Mas quantas vezes a gente ri e fala, adorei, mas você sabe que você nunca vai usar aquilo. O bolo tá ruim, aquele pão tá sem sal nenhum, você come e fala, que delícia, maravilhoso. Isso aí tudo é mentira, amados. E esse é o grande desafio. E é onde que a gente aprende. Primeiro estando atento, vendo tudo ao nosso redor, estando atentos àquilo que a gente anda falando, vendo se a gente está falando coisa doce ou coisa amarga, que fonte, o que está saindo da nossa fonte, e vendo, aprendendo sempre com o Senhor Jesus. Jesus, amados, não levava desaforo para casa. Jesus tinha sempre a resposta certa. Jesus sabia colocar as pessoas no lugar delas, sem agredir, sem entrar no pessoal, sem que seja nada pessoal. Não é para ser nada pessoal. Mas é sobre, não a pessoa, mas aquilo que está acontecendo. Então Jesus sempre, amado, sempre com classe, ele ia lá e colocava a pessoa no lugar. Jesus sempre resolvia as coisas imediatamente. Jesus nunca ficou pensando, nossa, como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou falar isso para essas pessoas que estão me perseguindo? Como é que eu vou agora? Poxa, se elas estão me perseguindo, agora vão perseguir ainda mais. E se eu bancar o simpático agora com elas? E se eu deixar de falar a verdade? E se eu não falar aquilo que eu tenho que falar, que eu tenho que ensinar, o Jesus como mestre tinha que ensinar também, ficar quieto, me calar, porque coitado, coitada, vai ferir, vai magoar, vai ficar pensando coisas ruins a meu respeito, vai pegar uma pedra pra jogar em mim, vai se juntar com outros pra falar mal de mim. Imagina, se Jesus estivesse preocupado com isso, não estaríamos aqui, amados.
Jesus sabia bem quem ele era, a identidade dele, firmada em Deus, firmada como filho amado de Deus. E ele, amados, com doçura, com fonte de água doce, sabia como falar as coisas, como falar sempre as coisas, como resolver toda e qualquer situação, como resolver qualquer tipo de coisa que acontecia. E imediatamente Jesus resolvia. E essa palavra imediatamente aparece várias vezes na Bíblia, amados. Imediatamente, logo, já, de repente, de um momento para o outro. Porque é assim que Jesus faz. Quando a gente obedece, quando a gente segue os princípios dele, é assim que Jesus vai fazendo. E a gente vê, amados, o que tá no coração? É inveja amarga, ambição egoísta. De repente você quer muito, quer ter sucesso, quer ter dinheiro, quer ter fama, quer ter isso, quer ter aquilo pra você, para o seu próprio bem, pro seu próprio conforto. Então a gente já sabe que isso aqui, como tá dizendo a palavra, ambição egoísta, é demoníaco. Mas se você pensa, pai, eu quero prosperar, eu quero ajudar muitas pessoas, eu quero, como a sua palavra diz, eu quero ser generoso, quero ser generosa a todo tempo. Eu quero sempre ser uma pessoa generosa. Eu senti vontade de ajudar uma pessoa, vou lá e ajudo aquela pessoa. Eu quero poder fazer isso, pai. Eu senti vontade de ajudar uma instituição, vou lá, ajudo. Eu posso ajudar mais a minha igreja, eu posso ajudar mais as pessoas ao meu redor. Eu posso pagar a conta de um irmão meu que eu tô vendo que a pessoa tá sem dinheiro pra pagar a conta do telefone, de luz. Às vezes eu não tô nem vendo, mas eu simplesmente vou lá e deposito, faço um pix para aquela pessoa, para ajudar aquela pessoa. Tudo isso, amados, vem de Deus, porque a gente está transbordando na vida de outras pessoas. Mas todas as vezes que você fala, não, eu quero tudo pra mim, e nem coloca o nome de Deus no meio, isso não vai dar bom, amados. Porque Deus, a gente sempre precisa glorificar o nome de Deus. A gente precisa exaltar o nome do Senhor, e não o nosso. Toda a glória seja dada a Ele. Como está lá em Salmos, se não me engano, 116, 114. Não a nós, Senhor. Não, 115. Com certeza 115. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao seu nome. Então, amados, que a gente reflita sobre isso sempre. Que nenhuma glória para nós. Só para o Senhor. E que cada respirar nosso seja para honra e glória do Senhor. Que a gente não se deixe, sabe, amados, enganar. Que a gente não deixe ser levados, como Paulo diz, né, com as ondas do mar, com as incertezas. Uma hora quero aqui, uma hora quero ali, uma hora quero A, outra hora quero B. Aí vai orar. Hoje pede uma coisa, amanhã pede outra. Hoje uma coisa, amanhã pede outra. Fala, ué, você quer o que afinal? Saiba o que você quer. Saiba o que pedir. Ande em linha reta. Amadureça sua vida espiritual, orando, buscando mais o Senhor Jesus, lendo mais a Bíblia, observando, amados, para ver o que sai da sua boca. É água amarga ou é água doce? É agradável para as pessoas que estão ao redor? Ou é aquela coisa azeda que a pessoa fala, ai, lá vem aquela pessoa, lá vem ela. Vai pegar o dardo e vai começar, né? Com aquele dardo, atacando, jogando todo mundo. Uma maldade aqui, uma palavra absurda ali. Nada edifica, nada transforma. Então, amados, hoje é o dia para você revisitar as palavras que estão saindo da sua boca. Observar, prestar atenção. Se você está com algum atrito com alguém, como está lá na palavra, lá no livro de Mateus, amados. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então veja se você está sendo pacificador nos seus relacionamentos, com as pessoas ao redor. Ou se você está jogando mais pimenta ali naquela história. Alguém vem e fala uma coisa e você, ao invés daquela fofoca terminar ali, e você dá um conselho para aquela pessoa, não, você pega aquilo ali e passa adiante. Passa para um, passa para outro. No fundo, rindo por aquilo ali que aquela pessoa está passando. Aquela tristeza que a outra pessoa está passando. E você pode estar rindo, de repente, por dentro, quando acontece alguma coisa com ela. Observe, preste atenção, amados. É tudo muito sutil. Por isso que a gente tem que estar sempre atento. Às vezes alguém vem contar uma coisa muito boa, mas aí tem inveja amarga, como está escrito aqui. Inveja amarga e ambição egoísta. Vem. É demoníaco, está dizendo aqui. E às vezes a gente pode ficar inveja amarga, então observe, amado. Às vezes é sem querer, por isso esteja atento. Às vezes uma coisa que você quer muito, tá ali orando por alguma coisa, alguém vem e conta que conseguiu aquilo ali. Então pode ser que no primeiro momento fale, nossa, ela conseguiu, ele conseguiu. Fala, pai, limpa isso de mim. Esteja atento, amados. Todos nós estamos sujeitos a isso. Então esteja atento. Fala, pai, limpa isso de mim. Abençoa essa pessoa. Abençoa a família dela. Abençoa. Quanto mais a gente abençoa, amados, abençoa. Mais isso volta pra gente.
Nós falamos bastante sobre isso aqui. Sobre as vezes que a gente tem que abençoar alguém. Você fala, mas aquela pessoa fez aquilo comigo, como é que agora eu vou pedir pra Deus abençoar aquela pessoa, abençoar a família, abençoar a casa, para que ela tenha cada vez mais sucesso, mais êxito, que tudo que ela colocar a mão vai prosperar. Como que eu vou fazer isso? Eu não consigo. Precisa conseguir, amados, porque se é a sua vida que tá presa. Comece aos poucos. Fala, pai, vamos lá, hoje eu vou pedir pro Senhor abençoar tal pessoa. Que ela tenha sucesso. Ai, doeu, parei no meio, mas já continuou, já teve ali uma intenção. E Deus está sempre vendo a intenção do nosso coração, amados. Ele sabe que muitas vezes nós temos dificuldade de fazer ou de falar algumas coisas, mas ele está vendo a real intenção do nosso coração. Ele está vendo que a gente quer fazer aquilo ali, que a gente quer se mover para resolver aquilo ali. Mas muitas vezes nós não sabemos como fazer. Ou, como eu estava dizendo, a gente fica cheio de dedos. Ou pisando em ovos. Eu quero falar isso para essa pessoa, mas como que eu vou falar? Como que eu vou fazer? É só a gente estudar cada vez mais a vida do Senhor Jesus. A gente conhecer cada vez mais o Senhor Jesus. E a gente vai ver como, amados. Porque Jesus nunca foi para casa e pensou, ai, nossa, o que fulano tá pensando agora, hein? O que fulano tá pensando agora? Nossa... Poxa, será que eu magoei? Será que eu entristeci essa pessoa? Não, amados, porque Jesus sabe que quando fala o que está no coração, que quando fala pro bem, ele sabe que é para ensinar, para que aquela pessoa tenha uma vida melhor, para que ela olhe para dentro, para que ela veja o que ela está fazendo de errado, o que ela precisa deixar para trás para que ela tenha uma vida melhor. E assim a gente vai na nossa jornada com o Senhor Jesus, amados. Então veja o que anda saindo da sua boca. Não dá para da mesma fonte sair água doce, água amarga. Veja se de repente você está nesse azedume. Tô falando, amados, não tô falando para todo mundo que tá aqui na live e tá ouvindo depois não, hein? Para aqueles que precisam olhar para dentro, refletir e ver o que anda saindo da própria boca. Que a boca fala do que o coração tá cheio. Então veja o que está saindo da própria boca. Veja o que está saindo da fonte de dentro de você. Se é aquele azedume, se é água amarga ou se é água doce. Porque como diz a palavra aqui, pode uma figueira produzir azeitonas? Não, não pode, né, amados? Então da nossa fonte precisa sempre sair água doce. E que a gente seja cada vez mais assim, que, como está escrito também, que seja a nossa amabilidade conhecida por todos. Ah, Paulo, errei, fui grosseiro, fiz grosseria, não tive coragem de falar o que eu queria falar, menti, tava ruim o bolo, falei que tava ótimo. Ah, e agora eu tô me punindo, será que Jesus não me ama mais? Jesus tá com raiva, Deus tá chateado, Deus... E agora? Amados, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Fala, pai, desculpa, eu errei, eu falhei, eu menti. Mas como eu falei agora há pouco, amados, ele está sempre vendo a intenção do nosso coração. Tudo isso, amados, é para que a gente tenha uma vida melhor. Tudo isso é Deus nos ensinando como que a gente resolve situações imediatamente e não fica meses, anos sofrendo por uma coisa que podia ter sido resolvido na hora. Tudo isso é Deus falando, minha filha, vai por esse caminho, fala, faz, para que coisas maiores possam acontecer na sua vida. Meu filho, faça, fale, resolva as histórias, as suas situações na hora, fale aquilo que tem que falar na hora para aquela pessoa. E a gente vai, amados, sendo conduzido pelo Espírito de Deus, amados. Ele está sempre nos orientando, nos guiando, e a gente sabe. A gente sempre sabe, porque Ele nos mostra, Ele nos capacita, Ele nos dá discernimento para a gente saber, não devia ter feito aquilo, não devia ter falado aquilo, eu devia ter falado aquilo. Foi desafiador, mas eu falei. E dá um alívio tão grande, amados, quando a gente coloca ali os pinguinhos nos is, quando a gente limpa o nosso coração, quando a gente vai lá com o amor, de repente você tem atrito com alguma pessoa, você vai, leva um bombom para ela, fala, olha, eu queria conversar sobre aquilo que aconteceu. Eu espero que você esteja muito feliz, que você seja muito feliz. Aconteceu, mas eu tô aqui. Eu quero que você saiba que eu tô sempre aqui disponível para quando você precisar, pode contar comigo. Amados, isso vai fazer um bem tão grande, tão grande, tão grande, que você vai ver aí grandes coisas acontecendo na sua vida. Libere seu coração para que do seu coração saia somente fontes doces, de água doce. Como eu falei agora há pouco, Deus está sempre nos ensinando, amados. Porque Ele sabe que a gente vai colocar peso na gente, a gente vai se punir, a gente vai se distrair. Ao invés da gente pensar nas coisas dEle,
hoje, pensar nas coisas dele hoje, se concentrar no agora, se concentrar no hoje, quando a gente tá ali com o coração amargurado, com o coração duro, colocando peso, porque devia ter feito, não devia ter feito, porque devia ter falado, não devia ter falado, o que o fulano tá pensando, o que o outro tá pensando, vamos julgar, o outro vai julgar, o que não sei o que não sei o que lá. A pessoa fica ali presa e punindo ela mesma, punindo, com várias vozes na cabeça. Várias, devia ter feito isso, não devia ter feito isso. E aquela ausência de paz. A gente sabe que a ausência de paz não vem do Senhor. E que a gente, com o nosso Jesus, alinhado com aquilo que Ele tem para nossa vida, a gente tem a paz que excede todo o entendimento. Então, meus amados, observe, veja o seu tipo de atitude, as palavras que saem da sua boca, o que você anda fazendo. Observe ao longo desse dia para ver quando você tem que dar uma resposta para alguma pessoa, quando você tem que, sabe, ter uma conversa que às vezes você sabe que não vai ser agradável, mas você precisa ter aquela conversa. Tenha, não fuja, não marca para amanhã, para depois da manhã, porque isso você só vai adiar o seu próprio sofrimento. Mas já conversa hoje, já resolve esse assunto que de repente está aí te oprimindo há muito tempo, já coloca pra fora hoje e muito provavelmente você vai surpreender com essa conversa. Coisas boas vão sair. Tá bom, meus amados? Um beijo no coração de todos vocês. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a todos. Fiquem firmes nos caminhos do Senhor Jesus. Nosso Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Que cada respirar nosso seja para honra e glória do Senhor. Que cada palavra que sai da nossa boca que seja uma palavra edificante. Que a gente pare de ficar ali se preocupando, o que um vai achar, o que o outro vai pensar, o que sei lá o quê. E com isso a nossa vida tá paralisada. Com isso a gente deixa de fazer coisas que a gente gostaria de fazer, claro, alinhado com a palavra do Senhor. A gente deixa de fazer coisas que a gente gostaria de fazer. A gente não faz coisas que o Espírito Santo já tá lhe dizendo há um tempão que é pra gente fazer. Mas a gente fica ali parado, não faz, porque um vai achar isso, o outro aquilo, e aí tem que agradar um, tem que agradar outro. Amados, ninguém suporta isso, ninguém aguenta isso. A pessoa viver uma vida, sabe, falsa, fake, uma máscara, que a pessoa tá sempre ali tentando agradar a tudo e todos. Tenha a sua mente voltada para o Senhor, o seu olhar voltado para o Senhor. É Ele. É pra Ele, por Ele. A gente tem que agradar alguém que seja o nosso Deus maravilhoso, fazendo a coisa certa, fazendo aquilo que Ele mandou a gente fazer. Tá bom, meus amados? Um beijo, que vocês tenham um dia maravilhoso, abençoado, e amanhã nos vemos aqui. E, amados, que esse mês de março, como eu falei lá no início, que tem chuva de bênçãos na vida de todos vocês. Já chegamos no mês de março de 2023. Então, aqueles planos que você fez, aquilo que você estava pensando, aquelas pessoas que você pensou que ia ligar para fazer as pazes, ou essa pessoa que de repente está um tempão te machucando, você está aí adiando essa conversa, ou que você precisa colocar um ponto final em alguma coisa, tá ali só empurrando com a barriga, fugindo dessa conversa, com essa pessoa que você tem que ter hoje, amados. Hoje é o dia. Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de ousadia. Então vai com tudo, que Jesus está com você. Faça oração, peça a Ele sabedoria, peça a Ele discernimento para lidar com essa situação. Vai lá e faz. Tá bom, meus amados? Faça. E você pode ver como você vai sentir alegre, leve e feliz depois de você colocar para fora todo esse peso que tá dentro de você, toda essa culpa que tá dentro de você. E sabemos que nada disso vem de Deus. Tá bom, meus amados? Um beijo. E até amanhã. Obrigada, Rubi Precioso do Senhor Jesus. Lindson, Maria, Elinha. Um beijo. Obrigada, Maria. Deus te abençoe grandemente. Até amanhã, amados.